Julho de 1945, Campo Swift, Texas. A sala de exames está quente e silenciosa, com cheiro de desinfetante e poeira, enquanto um ventilador de teto cansado faz um clique. Sobre uma mesa militar gasta, uma alemã de 24 anos, P, está parada na porta, com as pernas tremendo tanto que mal consegue juntá-las. Eu não consigo fechar as pernas. Ela sussurra para o médico americano, que pensa que está prestes a ver um ferimento de batalha ou alguma lesão secreta. Ele pede que ela tire as botas. E quando olha para baixo, não vê sangue de bala, mas ossos, feridas abertas, e a dura realidade de meses de lenta inanição. Em uma das nações mais ricas em alimentos do mundo, um prisioneiro inimigo chegou à beira da morte por fome. E o que este médico fizer a seguir mudará a forma como milhares de prisioneiros são tratados. Esta é uma história real de guerra, colapso em uma pequena sala de exames que moldou a medicina moderna. Fique comigo até o final. E se você quiser mais histórias reais da Segunda Guerra Mundial como esta, curta o vídeo, inscreva-se e apoie o canal para que possamos continuar trazendo essas histórias impactantes. Julho de 1945, Camp Swift, Texas. A sala de exames do exército era pequena e quente. O desinfetante ardia no nariz. Um ventilador de teto girava acima, impulsionando o ar quente em círculos lentos. A luz do sol empoeirada penetrava pela tela e desenhava linhas pálidas no piso de linóleo gasto. A porta se abriu com um rangido metálico suave. Uma jovem com um uniforme alemão desbotado entrou, segurando-se no batente como se fosse uma muleta. Seu nome era Kiff Schmidt. Ela tinha 24 anos, mas se movia como alguém com o dobro da sua idade. Uma enfermeira americana do corpo feminino do exército, a tenente Sarah Shum, estava ao seu lado. Por aqui, disse a enfermeira gentilmente, guiando-a em direção à mesa de exames a cerca de 4 metros de distância. Deveria ter sido apenas alguns passos fáceis. O capitão David Morrison observava ao lado da mesa. Ele tinha 42 anos, era médico, de Filadélfia, um homem que tinha visto ferimentos de guerra no norte da África e na Itália. Ele tratava homens dilacerados por estilhaços, pulmões cheios de infecção, corpos magros por rações insuficientes. Ele achava que sabia o que era a fome. Por favor, caminhe até a mesa, disse ele através de um intérprete. Kiff se impulsionou para a frente. Um passo, suas pernas tremeram. No segundo passo, sua mão disparou para agarrar a parede. Ela respirava com dificuldade como se tivesse escalado uma colina, não percorrido 60 centímetros de chão. Levou quase um minuto inteiro para cobrir aqueles 3,6 metros. Morrison sentiu algo apertar seu peito. Aos 24 anos, ela deveria ser forte. Em vez disso, cada passo parecia uma luta contra a própria gravidade. Para ele, era o primeiro sinal de que algo estava muito errado. Ele começou com o básico. A enfermeira chamava os números enquanto os anotava. Altura, 1,68 metros, disse ela. Peso, 39,5 quilogramas. 39,5 quilogramas para 1,68 metros. Uma mulher saudável com essa altura poderia pesar entre 59 e 63,5 quilogramas. Morrison fez um cálculo rápido em sua cabeça. Seu índice de massa corporal era em torno de 14. O normal seria perto de 20 ou 21. Ela não era apenas magra. Ela estava em perigo. Sua pressão arterial estava baixa. Seu pulso rápido, mas fraco. Sua temperatura estava ligeiramente elevada. De perto, suas bochechas estavam encurvadas. Seus olhos pareciam grandes demais para o rosto. Preciso examinar suas pernas e pés, disse Morrison. Por favor, tire seus sapatos e meias. Kiff olhou para as botas dela. Seus dedos tremiam enquanto ela se abaixava para desamarrar os cadarços. O couro estava rachado e brilhava nos calcanhares. O quarto estava silencioso, exceto pelo ventilador e o lento arrastar do cadarço. Contra o ilhó. Eu não consigo fechar minhas pernas, disse ela em inglês hesitante, sem olhar para cima. Elas tremem. Dói aqui. Ela tocou as laterais dos joelhos, do que seus tornozelos.
Quando ela tirou a primeira bota, o cheiro a atingiu. Suor velho, pano úmido e algo mais forte, azedo, o cheiro de ferida de infecção oculta. Ela tirou a meia grossa. Morrison olhou para baixo e por um momento perdeu a calma. Suas panturrilhas não eram mais do que gravetos envoltos em pele. Quase não havia músculo. Os ossos de sua canela e tornozelo se projetavam para frente como as bordas de ferramentas sob um pano fino. A própria pele parecia quase transparente, pálida e esticada. Seus pés estavam piores. Cada dedo do pé tinha contornos nítidos. O dorso de seus pés era uma teia de veias azuis. Várias unhas estavam quebradas ou descoloridas. Ao redor de seus tornozelos e nas laterais dos pés havia feridas abertas, redondas e inflamadas, algumas com borda amarela, outras em carne viva e vermelhas. Em alguns lugares, o sapato havia esfregado diretamente na pele até o osso. Eu entendi, sussurrou a enfermeira antes de se conter. Mais tarde, Morrison escreveria em seu relatório. Membros inferiores apresentam atrofia muscular extrema, múltiplas úlceras de pressão nos pés e tornozelos, algumas infectadas. O edema se manifestava nos tornozelos, apesar da emaciação geral. Ele já tinha visto fome antes. Nunca a vira penetrar tão profundamente no corpo de uma jovem. A parte mais estranha era o inchaço. Mesmo com 39,5 quilogramas, seus tornozelos estavam inchados, retendo líquido. O contraste era chocante. Pernas finas terminando em articulações inchadas. Era um sinal clássico de que seu corpo estava falhando, despedaçando seus próprios tecidos enquanto ainda tentava reter água e sal. Há quanto tempo você tem dificuldade para andar? Perguntou o intérprete. Desde janeiro, talvez fevereiro. Sim, Keith respondeu baixinho. As ações diminuíram, depois ficaram muito pequenas, depois quase nada. Minhas pernas pararam de me obedecer. Em suas anotações. Morrison escreveu mais tarde. A paciente aparenta ter 60 anos de altura e 24 de largura. Seu corpo está se alimentando apenas de seus próprios músculos há meses. Isso não era propaganda. Era realidade exposta em ossos, pele e feridas infectadas. Fora do acampamento, os campos americanos estavam cheios. E os soldados americanos faziam 3 refeições por dia. Dentro desta sala, uma inimiga do lado perdedor mal conseguia mover as pernas. Juntos sem dor. Era um paradoxo cruel. Na nação mais rica em alimentos do mundo, a prisioneira à sua frente estava morrendo de fome. Morrison terminou seu primeiro exame em silêncio. Ele soube imediatamente que este não era um simples caso de baixo peso. Era o ponto final de uma longa jornada de fome que não começou. No Texas, para entender como um Clark saudável de Hamburgo havia chegado à América com pernas finas como gravetos e pés cheios de feridas, ele teria que olhar para trás, através do oceano, para os últimos meses desesperados de um Reich em colapso e para as rações que diminuíam dia a dia até quase não restar nada. Para entender as pernas finas de Keith no Texas, a história precisa voltar à Alemanha meses antes, de um país que estava ficando sem nada. No início de 1944, Keith Schmidt era uma jovem comum em um escritório cinzento, não em um campo de batalha. Ela trabalhava como escriturária em um escritório de suprimentos perto de Hamburgo. Seu trabalho era lidar com papel, listas de alimentos, combustível, uniformes, horários de trens, relatórios de armazém. A Alemanha ainda se autodenominava a terra da ordem e do planejamento. Os trens chegavam no horário. Formulários eram carimbados. As rações eram contadas. No início, a guerra apenas roçava. Sua vida, o ar cheirava fumaça fria e papel molhado. O som de máquinas de escrever e carimbos preenchia a sala. Seu cartão de racionamento lhe dava pão, um pouco de carne, alguma gordura. Não era farto, mas era o suficiente. Então, as bombas começaram a cair com mais frequência. Hamburgo foi atingida repetidamente. À noite, o céu brilhava em tons de laranja. Sirenes gritavam. O chão tremia sob seus pés. Armazéns queimavam. Trilhos se retorciam com o calor. Bairros inteiros se transformaram em ruínas negras.
Ela se lembrava do gosto de poeira na boca e da areia que se depositou em sua mesa na manhã seguinte. À medida que a destruição se espalhava, os números em seus formulários começaram a mudar. Trens que sempre chegavam agora não chegavam mais. Armazéns que sempre estavam cheios agora registravam quase nada. Alimentos que haviam sido prometidos a trabalhadores civis foram enviados para soldados na linha de frente. As rações se tornaram menores, depois muito pequenas. Keefe contou isso mais tarde a um entrevistador americano. Primeiro, cortaram o açúcar, depois a carne e até o pão. Disseram-nos que era temporário. Não era. No final de 1944, a ração normal para civis alemães em muitas cidades havia caído para cerca de 1.200 calorias por dia, muito abaixo do que um jovem adulto precisava para se manter saudável. No papel, trabalhadores como Keefe deveriam receber um pouco mais. Na prática, os papéis valiam pouco quando os trens eram bombardeados e os depósitos ficavam vazios. Havia outra crueldade. Os homens na frente de batalha eram a prioridade máxima. Os operários vinham em seguida. Pessoas como Keefe, que trabalhavam em escritórios e no telefone, foram colocadas por último. Ela trabalhava no setor de suprimentos, mas mesmo assim se tornou uma das últimas a receber mantimentos. Essa era a ironia, disse ela. Anos depois, carimbamos cupons de racionamento que prometiam comida que nunca vimos. Em janeiro de 1945, sua refeição se resumiu a uma sopa rala e uma crosta de pão. Em alguns dias, só havia sopa. Era basicamente água morna com algumas cascas de batata ou pedaços de nabo. O gosto era fraco e amargo. Seu estômago roncava o dia todo. Seu corpo começou a se consumir. O inverno era frio. O vento do rio cortava paredes finas e casacos finos. Em pé em sua mesa, ela se sentia entorpecida. Seus dedos tremiam nas teclas da máquina de escrever. Subir escadas a deixava sem fôlego. Ela notou que sua saia estava frouxa, seu cinto precisando de mais furos. Em março, muitos em seu escritório faziam no máximo uma refeição de verdade por dia. Alguns se consideravam sortudos por chegar a 800 calorias. Keefe e suas amigas tentaram rir disso, mas suas risadas saíram fracas. Comíamos qualquer coisa, ela lembrou. Dentes de leão, urtigas, folhas de beterraba. Antes havia biscoitos, mas eles eram misturados com serragem para ficarem maiores. Nós os comíamos mesmo assim. Em abril, as linhas de suprimento se romperam, completamente em algumas áreas. Pontes caíram, trilhos foram destruídos. Sua unidade recuou para o oeste, de um posto improvisado para outro. Sempre caminhando, sempre, com fome. Suas botas, antes apertadas, agora escorregavam em seus pés porque ela havia perdido muita carne. O couro esfregava novos caminhos em sua pele. Cada dia de marcha aprofundava as feridas. Havia dias sem comida nenhuma, ela disse. Caminhávamos, tentávamos não pensar nisso. Algumas pessoas simplesmente se sentavam e não se levantavam mais. Quando as forças britânicas capturaram seu grupo em maio de 1945, Keefe, com 1,68 metros, pesava cerca de 40 quilogramas. Suas bochechas estavam encovadas, suas pernas fracas, seus pés em carne viva. Os britânicos lhe davam rações básicas, talvez 1.600 calorias por dia, o suficiente para parar a queda livre, mas não para reconstruir o que havia sido perdido. Ela foi transferida por acampamentos temporários, em seguida, entregue ao controle americano. A travessia do Atlântico até os Estados Unidos levou cerca de 2 semanas. O mar estava agitado. O navio de transporte cheirava a combustível, óleo, metal e muitos corpos em um espaço confinado. Keefe ficou enjoada por dias. Havia comida, mas seu estômago embrulhava com o cheiro. Grande parte do que ela engolia voltava. Ela provavelmente perdeu mais peso durante aquela viagem. Quando o navio chegou a Nova York, ela mal conseguia ficar em pé durante o processamento. Outras mulheres de seu grupo, menos fracas do que ela, a ajudaram. A viagem de trem de 4 dias até o Texas foi um borrão de rodas chacoalhando, fumaça fria e passos curtos, cuidadosos até o banheiro, sempre segurando o braço de alguém. Quando
Ela chegou ao campo Swift, meses de desnutrição. Severa haviam-lhe tirado as forças. Os médicos estimariam mais tarde que ela havia vivido em condições de verdadeira inanição por pelo menos 4 a 6 meses. Ela não era uma soldado da linha de frente. Ela era uma funcionária de escritório. No entanto, ela chegou quase como um esqueleto. O grande paradoxo era claro. Uma nação outrora, famosa por sua ordem e planejamento, havia se desintegrado de tal forma que até mesmo seus funcionários de suprimentos estavam passando fome. Mas no Texas, Keefe logo descobriria que não era a única. Quando o capitão Morrison começou a examinar as outras mulheres de seu transporte, ele descobriria que sua história não era nada incomum. Era parte de um padrão muito maior. O caso de Keefe permaneceu na mente do capitão Morrison muito depois que ela saiu da sala de exames. Naquela noite, sob a luz fraca de um abajur, ele escreveu um relatório mais detalhado do que qualquer outro que já havia apresentado. O escritório cheirava a tinta, papel velho, e ao onipresente ácido carbólico da ala próxima. Ele listou todos os números. Altura, 1,68 metros, peso, 39,5 kg. IMC estimado, 14. Magreza extrema, perda muscular acentuada nos membros inferiores, múltiplas úlceras de pressão nos pés e tornozelos, algumas infectadas, sinais de deficiência de vitamina C e D, cabelo ralo, unhas quebradiças, gengivas inflamadas, condição com risco de vida, sem tratamento. No final, ele acrescentou uma frase que não era apenas sobre uma mulher. Recomenda-se exame completo de todas as prisioneiras neste transporte. Suspeita-se que a desnutrição grave e prolongada possa ser comum. Na manhã seguinte, ele levou o relatório ao Major Thomas Henderson, o médico-chefe do campo. Henderson o leu lentamente, apertando os lábios a cada linha. Isso é pior do que esperávamos, disse Henderson, olhando para cima. Sabíamos que a Alemanha estava com falta de comida, mas isso é fome sistemática. Ou um colapso total do fornecimento, respondeu Morrison. De qualquer forma, se ela for típica, temos um problema que nossa rotina normal de triagem não detectará. Henderson assentiu. Examine o resto. Todas as 30 mulheres. Documente tudo. Precisamos de fatos, não de palpites. Nos 3 dias seguintes, a sala de exames tornou-se uma silenciosa fábrica de más notícias. Uma a uma, as mulheres do transporte de Keefe entraram. O ar era sempre o mesmo. A ardência do desinfetante, o leve cheiro de uniformes de lã velhos, às vezes o odor azedo de pele, sem lavar e feridas antigas. Morrison e o tenente Chum seguiam os mesmos passos todas as vezes. Altura, peso, pressão arterial, uma olhada no cabelo, dentes, pele, depois pernas e pés. Os números se acumulavam como estatísticas sombrias em um gráfico. Das 30 mulheres, 23 apresentavam sinais claros de desnutrição grave. 15 tinham índices de massa corporal abaixo de 16, o que significava que não eram apenas magras, mas perigosamente abaixo do peso. 8 tinham sangramento nas gengivas, dentes soltos ou hematomas que não correspondiam a nenhuma lesão. Sinais clássicos de escorbuto por falta de vitamina C. 6 tinham inchaço nas pernas ou tornozelos, mesmo que seus corpos estivessem quase esquelética. Uma mulher de Berlim sussurrou: "Eu costumava pesar 65 quilos. Agora peso 42. Parei de me olhar no espelho." Outra, uma telegrafista, disse: "Nos disseram para termos orgulho, para perseverarmos, mas não se pode perseverar quando não há nada para comer." Suas histórias coincidiam com os cortes nas rações de Keefe, repetidos e repetidos. Trens que nunca chegavam. Uma sopa rala por dia em março. Alguns dias, nada. Em abril, funcionário de escritório e operadores de rádio, longe da frente de batalha, tornaram-se menor prioridade em um sistema em colapso. As anotações de Morrison se tornaram um padrão, em vez de uma lista de casos isolados. Ele escreveu: descobertas consistentes na maioria do grupo, evidências de 4 a 6 meses de calórica inadequada e múltiplas deficiências vitamínicas, condição não devido a
negligência individual, mas a um colapso mais amplo. Ele também tirou fotos com a permissão das mulheres. Pernas como gravetos, ombros como cabides, tornozelos inchados acima de botas gastas. Clique do obturador da câmera soava áspero na sala silenciosa. Anos depois. Aquelas imagens em preto e branco apareceriam em palestras médicas sobre inanição. Quando terminou todos os 30 exames, ele compilou um segundo relatório mais extenso que o primeiro. Continha tabelas de alturas e pesos, resumos de sintomas e uma conclusão clara. Esses prisioneiros não eram simplesmente inimigos a serem processados. Muitos eram emergências médicas. O Major Henderson convocou uma reunião da equipe médica do campo. A sala estava lotada de médicos, enfermeiros e auxiliares. As janelas estavam abertas, deixando entrar o ar quente do Texas e o som distante de caminhões na estrada. Henderson ergueu o relatório. Este não é um caso isolado, disse ele. De um transporte de 30 mulheres, mais de 2/3 estão gravemente desnutridas. Quase metade está na faixa de baixo peso severo. Isso não é propaganda. É a realidade. Agora é nossa responsabilidade. Ele estabeleceu novas regras claras e firmes. Todos os prisioneiros de guerra que chegarem receberão um exame médico completo que analisará de perto a nutrição. Qualquer pessoa com MC abaixo de 17 receberá rações extras e acompanhamento médico. Qualquer pessoa com sinais de deficiência vitamínica receberá suplementos. Vitamina C, D, complexo, B e ferro. Feridas infectadas serão tratadas antes da transferência para os alojamentos regulares. Também criaremos uma ala especial para aqueles que precisam de cuidados nutricionais a longo prazo. O capitão Morrison a organizará. Um médico perguntou: estamos equipados para este nível de cuidado com prisioneiros inimigos? Teremos que estar, disse Henderson. A Convenção de Genebra exige tratamento adequado. Mais do que isso, é simplesmente a coisa certa a fazer. O contraste era gritante. Os oficiais alemães haviam arquivado documentos enquanto seus próprios funcionários passavam fome. Agora, os oficiais americanos estavam escrevendo novas regras para proteger esses mesmos antigos inimigos. Eles vieram para o campo esperando guardar prisioneiros. Agora, em parte, estavam protegendo pacientes. Ao término da reunião, começaram os planos para um alojamento adaptado, 20 leitos, enfermeiras extras, novos suprimentos de proteína, alimentos, vitaminas. O próximo passo seria mais difícil do que contar calorias em um formulário. Significaria reconstruir corpos debilitados, uma refeição cuidadosa de cada vez, caminhando na tênue linha entre pouco e muito. O que aconteceria dentro daquela nova ala testaria não apenas o conhecimento médico, mas também a paciência. À medida que a equipe aprendia o quão perigoso poderia se alimentar uma pessoa faminta muito rapidamente e o quão lentamente a esperança poderia retornar, grama por grama. A nova ala médica era um longo barracão de madeira na periferia do campo Swift. O exército havia retirado os beliches antigos e forrado as paredes com camas de hospital de metal, lençóis brancos, travesseiros finos, uma pequena mesa ao lado de cada cama. O ar cheirava a sabão, lençóis fervidos, caldo fraco e o forte cheiro de desinfetante. 8 das 30 mulheres, incluindo Keith, foram transferidas para lá primeiro. Elas eram os casos mais graves, as que não conseguiam andar muito ou ficar em pé por muito tempo. Quando se deitavam, seus ossos pressionavam o colchão. Quando se sentavam, cansavam-se rapidamente. O capitão Morrison percorria o corredor todas as manhãs, com uma prancheta. As enfermeiras aferiam pulsos, temperaturas, pressões arteriais. Anotavam cada número, batimentos cardíacos por minuto, graus no termômetro, quilos na balança. Esses dados guiariam tudo. Alimentá-los era como caminhar na corda bamba. Pouca comida, e eles não se recuperariam. Muita comida, rápido demais, e seus corpos debilitados. Poderiam falhar. Morrison havia lido sobre a síndrome de realimentação, um choque perigoso que podia ocorrer quando uma pessoa faminta de repente recebia refeições normais. Os eletrólitos, os sais no sangue, podiam oscilar drasticamente.
Em casos graves, o coração podia parar. Portanto, o plano era rigoroso e cuidadoso. Na primeira semana, Morrison disse à equipe, não mais que 200 calorias por dia. 6 pequenas refeições, alimentos fáceis de comer, caldos, mingaus, ovos moles, se eles conseguissem ingeri-los. Observávamos atentamente. As primeiras bandejas chegaram ruidosamente. Mingau de aveia ralo, uma colher de purê de batata, uma pequena fatia de pão macio, chá fraco. Para um soldado saudável, pareceria quase nada. Para essas mulheres, era a maior quantidade de comida que tinham visto em meses. No início, Kiff comeu devagar, mas por ordem dela, porque sentia fome. Seu estômago deu cólicas. Ela se sentiu enjoada depois de apenas algumas garfadas. Tem tanta coisa, ela sussurrou para a enfermeira, olhando para a tigela meio cheia. Meu corpo se esqueceu de como comer, mas as enfermeiras as incentivaram a comer uma colherzinha de cada vez. Se alguém se sentisse mal, a próxima porção era adiada, não cancelada. O objetivo era uma ingestão constante, não grandes refeições. Morrison ordenou. Pesagens diárias. Os números mal mudaram na primeira semana. Algumas mulheres ganharam meio quilo, outras nada. Uma delas perdeu um pouco de água, pois o pior do inchaço diminuiu. Não se desanimem, disse ele a elas. Seu corpo está aprendendo novamente. Isso leva tempo. Na segunda semana, as calorias subiram para cerca de 1.500 por dia. A comida ficou um pouco mais rica. Mais batatas, um pouco de carne, sopas mais encorpadas. Comprimidos de vitaminas foram adicionados. Vitamina C para a gengiva e a pele. Vitamina D e cálcio para os ossos. Complexo B para os nervos. Ferro para o sangue fino. Os comprimidos eram esbranquiçados e amargos na língua, mas eram vitais. Ao final da segunda semana, Kiff havia ganhado cerca de 1,5 kg. Não era muito visível a olho nu, mas ela sentia pequenas mudanças. O frio constante diminuiu um pouco. As feridas em seus pés, agora limpas e tratadas diariamente, começaram a cicatrizar nas bordas. O inchaço nos tornozelos começou a diminuir à medida que os fluidos do seu corpo voltavam ao equilíbrio. Há menos névoa. Minha cabeça, disse ela a Morrison durante um exame. Consigo pensar sem tanto esforço. É estranho. Quase me sinto culpada. Culpada por quê? Ele perguntou. Por comer tão bem enquanto minha mãe ainda está em Hamburgo, disse ela. Ela tem menos do que isso, tenho certeza. O paradoxo era doloroso. Em uma terra de fartura, a prisioneira inimiga estava ganhando força, contando cuidadosamente caloria por caloria, enquanto sua família na Alemanha devastada enfrentava pratos vazios. A terceira e a quarta semanas trouxeram novos aumentos, para perto de 1.800 calorias. Mais proteína apareceu. Feijão, pequenas porções de carne, às vezes leite em pó misturado nas bebidas. O som de colheres nas tigelas ficou mais alto. Algumas mulheres começaram a pedir mais. Isso era um bom sinal. A fisioterapia começou em pequenos passos. No início, significava apenas ficar sentada por mais tempo. Depois ficar em pé ao lado da cama com alguém segurando o cotovelo. As primeiras caminhadas foram apenas pela enfermaria e de volta. O chão parecia duro sob os pés ainda sensíveis, mas a dor era menor do que antes. Na quarta semana, o ganho total de Kiff chegou a cerca de 3,6 kg. Seu rosto suavizou um pouco. Seu cabelo não caía mais em tufos no travesseiro. Ela conseguia andar por todo o prédio sem parar, embora ainda se apoiasse nas grades da cama. Morrison tirou novas fotos. As mesmas pernas de antes, mas um pouco mais cheias. As feridas menores, a pele menos esticada sobre o osso. Ele escreveu, paciente, ganhando aproximadamente 1 kg por semana. Massa muscular retornando lentamente. Feridas cicatrizando. Sem sinais de síndrome de realimentação. Estado emocional melhorado. Na 8ª semana, Kiff havia ganhado cerca de 7 kg em relação ao seu menor peso. Ela conseguia subir um pequeno lance de escada se alguém ficasse por perto.
Na 12ª semana, ela havia ganhado cerca de 10 quilogramas no total, chegando a aproximadamente 49 quilogramas, ainda magra, mas fora da zona de maior perigo. Pensei que ia morrer. Ela admitiu um dia, sentada em um raio de sol quente perto da janela. Agora eu posso imaginar um futuro novamente. Eu não esperava por isso. Em toda a ala, outros estavam fazendo progressos semelhantes. Os registros mostravam um padrão claro. Com alimentação cuidadosa e vitaminas, corpos famintos podiam se recuperar. Isso não era propaganda. Era a realidade escrita. No aumento de peso e na cicatrização da pele. À medida que a força retornava lentamente, as palavras também retornavam. Morrison e Keefe começaram a conversar mais durante suas visitas semanais. Ela falou de Hamburgo, da propaganda, do que lhe haviam dito sobre os americanos. Essas conversas e as cartas que se seguiram logo revelariam outra estranha verdade. Às vezes, um campo inimigo podia ser mais seguro do que o lar. No final do outono de 1945, o ar no campo Swift havia esfriado. As manhãs eram frescas e as janelas abertas da enfermaria deixavam entrar o cheiro de grama seca e fumaça de lenha distante, em vez de apenas poeira e calor. Lá dentro, as mulheres na enfermaria de nutrição também estavam diferentes. Ainda havia cansaço, mas também risos silenciosos, o tilintar de colheres, o rangido das camas quando as pessoas sentavam sozinhas. Keefe agora conseguia atravessar o complexo sem ajuda. Ela pesava cerca de 49 quilogramas, mais de 9 quilogramas, acima de seu peso mais baixo. Suas pernas ainda pareciam finas, mas ela conseguia subir escadas. Lentamente, carregar sua própria bandeja e até ajudar a dobrar lençóis em uma mesa perto da janela. Sua mente, antes entorpecida pela fome, estava afiada novamente. Com a força vieram as perguntas. Um dia, durante uma prova, ela perguntou a Morrison: como é que eu como melhor como prisioneira do que como pessoa livre na Alemanha? Ele hesitou antes de responder. Por que aqui os suprimentos ainda circulam? Disse ele simplesmente. Em 1944, os Estados Unidos produziam comida mais do que suficiente para seu próprio povo e para seus exércitos no exterior. Nosso sistema de racionamento limita as opções, mas não as calorias. Não temos uma verdadeira fome aqui. Mas em casa, disse ela, nos disseram que vocês também estavam passando fome, que as cidades americanas estavam em ruínas, que seu povo estava magro. Morrison balançou a cabeça. Não, nossas cidades não foram bombardeadas como Hamburgo ou Berlim. A maioria dos americanos passou pela guerra com pratos cheios. Esta é a parte que a propaganda não mostra. Isto não era propaganda. Era a realidade. Keefe diria mais tarde a sua filha. Vi com meus próprios olhos que o inimigo faminto que nos prometeram não existia. Com a aproximação do inverno, a Cruz Vermelha informou às autoridades do campo que alguns prisioneiros agora teriam permissão para enviar cartas para casa. 6 meses haviam se passado desde a rendição da Alemanha. As rotas de correio estavam interrompidas, mas reabrindo lentamente. Havia um limite, 1 ou 2 cartas curtas, cuidadosamente censuradas. Nada sobre segredos militares. Para Keefe, a parte mais difícil foi a primeira linha. Como ela contaria a sua mãe, em algum lugar na Hamburgo em ruínas, que estava segura, ganhando peso, e dormindo em uma cama limpa no Texas? Ela começou simplesmente: querida mamãe, estou viva. Estou em um campo nos Estados Unidos. Chama-se Campo Swift, no Texas. Estou escrevendo para lhe dizer que estou bem e que você não precisa se preocupar. O papel tinha um leve cheiro de tinta e poeira. Suas mãos tremiam um pouco enquanto ela escrevia sobre os últimos meses da guerra, as rações cada vez menores, as caminhadas intermináveis, as feridas em seus pés. No dia em que mal conseguia ficar em pé, ela escreveu: minhas pernas pararam de funcionar. Eu não conseguia fechá-las sem tremer. Quando o médico americano viu meus pés, ficou chocado. Ele disse: eu estava à beira da morte, de fome. Então veio a frase mais estranha de todas. Os americanos me alimentaram e me trataram
Ganhei peso. Consigo andar novamente. Eles foram corretos e humanos, não cruéis, como nos disseram. Recebo mais comida aqui do que você provavelmente recebe em Hamburgo. Sou grata, mas também me sinto culpada. Quando a carta saiu do Texas em dezembro de 1945, ela viajou lentamente pelas mãos da Cruz Vermelha através do Atlântico até uma Alemanha, onde os correios estavam destruídos, as ruas bloqueadas e muitos prédios sem telhado. Levou quase 3 meses para chegar a Hamburgo. Em abril de 1946, Keith recebeu uma resposta. O envelope era fino e gasto. O papel dentro cheirava a mofo e fumaça fria. A caligrafia de sua mãe estava mais trêmula do que antes. Querida filha, dizia, agradeço a Deus por você estar viva e se recuperando. Não sinta vergonha por estar sendo alimentada. É um conforto para mim saber que em algum lugar você tem o suficiente para comer. Hamburgo está em ruínas. Moramos em 2 quartos com parentes. Nossa ação é pequena, mas sobrevivemos. Volte para casa quando você puder. Vamos reconstruir juntas. O contraste era gritante. No Texas, Keith fazia 3 refeições cuidadosas por dia, além de pão e leite extras, enquanto seu peso retornava a uma faixa saudável de cerca de 52 a 54 quilogramas. Em Hamburgo, uma ração oficial típica podia ser bem inferior a 1.500 calorias, na prática, muitas vezes muito menos. No entanto, era a mãe em meio às ruínas dizendo à filha em segurança para não se sentir culpada. Enquanto essas cartas atravessavam lentamente os oceanos, os arquivos de Morrison circulavam muito mais rápido pelo sistema do Exército dos Estados Unidos. Seus relatórios sobre as 30 mulheres no campo Swift, com suas tabelas de pesos, sintomas e recuperação, foram copiados e enviados ao Comando Médico do Departamento de Guerra em Washington. Em outubro de 1945, um oficial médico sênior, o coronel James Bradford, chegou ao campo Swift para ver com os próprios olhos. Ele passou 3 dias lendo os arquivos, olhando as fotos e conversando com as pacientes. Caminhou pela enfermaria, com o cheiro de sabão e ensopado no ar, passando por camas onde mulheres do lado perdedor agora descansavam sob cobertores americanos. Este é um trabalho notável, disse ele a Morrison. Você viu que este não era um caso isolado. Você mudou as regras de admissão e criou um programa. Você tem mais de 30 históricos de casos completos com meses de acompanhamento. Isso moldará a maneira como tratamos prisioneiros em todos os lugares, respondeu Morrison calmamente. Eu estava apenas fazendo meu trabalho, senhor. Não, respondeu Bradford. Você estava documentando o que acontece quando um Estado moderno entra em colapso e para de alimentar seu próprio povo. Esses registros serão estudados por anos, por médicos, por historiadores, talvez até por aqueles que planejam para futuras crises. Naquele momento, a sala de exames no Texas se tornou mais do que um lugar onde um médico e um paciente se encontravam. Tornou-se uma janela para verdades maiores sobre a guerra, sobre a fome e sobre como o corpo de um inimigo pode contar uma história que nenhuma palavra jamais poderia. Logo a guerra terminaria para Keith. Listas de repatriação estavam sendo elaboradas. Hamburgo esperava, danificada, mas ainda lá. Muito depois de ela voltar para casa, os documentos que traziam seus números 87, depois 109, depois 118, continuariam viajando, moldando ideias sobre medicina, responsabilidade e humanidade. Essas ideias e as memórias que carregavam não terminariam com a guerra. Elas seguiriam ambas. Keith e Morrison para a paz e para a história. Na primavera de 1946, o nome de Keith finalmente apareceu em uma lista de repatriação. A guerra havia terminado. Navios e trens agora transportavam prisioneiros de volta através do Atlântico, em vez de soldados indo na direção oposta. Numa manhã quente, no Texas, o ar cheirava poeira e óleo de motor. Ela caminhou até o consultório médico para um último exame. Morrison olhou os números em sua ficha. Altura ainda 1,68 metros, peso agora cerca de 53 quilogramas. Seu IMC, que antes girava em torno de 14, estava próximo do limite inferior da normalidade. Suas pernas
Antes finas como gravetos, agora tinham forma. As cicatrizes em seus pés estavam pálidas, fechadas. Quando você chegou, ele lhe disse: eu não tinha certeza se você sobreviveria. Agora você está mais saudável do que muitos civis na Europa. Você salvou minha vida, disse Keith, em voz baixa. Vocês, as enfermeiras, a comida, os remédios. Não vou esquecer. Eu só fiz o que qualquer médico deveria fazer, respondeu ele. Você era uma paciente que precisava de ajuda. Eles apertaram as mãos. O quarto cheirava a álcool, lenços umedecidos e lençóis limpos, assim como no primeiro dia. Mas todo o resto havia mudado. Ela saiu da enfermaria não como um esqueleto, mal conseguindo ficar de pé, mas como uma jovem que podia andar de cabeça erguida. De volta a Hamburgo, o choque foi diferente. Quando Keith desceu do trem, ela viu uma cidade de paredes quebradas e janelas vazias. O ar carregava poeira, fumaça e o leve cheiro de tijolo queimado que nunca desaparecia completamente. As ruas estavam bloqueadas por entulho. Muitos prédios eram apenas ruínas. As rações ainda eram pequenas, frequentemente menos de 1.500 calorias no papel e às vezes menos na realidade. No entanto, ela tinha uma vantagem agora: um corpo reconstruído, algum conhecimento de inglês e habilidades administrativas. Ela encontrou trabalho com as autoridades de ocupação britânicas, ajudando a organizar formulários para reconstrução e racionamento. O trabalho parecia estranho, mas importante. Em uma carta para Morrison em 1947, ela escreveu: agora ajudo a organizar cartões de alimentação em vez de selos para os soldados. Penso frequentemente na ironia. Um dia acreditamos que governaríamos a Europa. Agora fazemos fila para receber cacau em pó de vocês. Eles vieram como conquistadores. Eles partiram como estudantes forçados, a aprender com as pessoas que haviam chamado de inimigas. Em 1950, ela escreveu novamente: Hamburgo está lentamente ressurgindo das cinzas. Casei-me com um homem que também foi prisioneiro. Ele estava na França. Ele diz que também era melhor alimentado em cativeiro do que em casa. Falamos frequentemente sobre esse paradoxo. Em 1955, outra carta dizia: agora temos uma filha.